Nós tivemos um problema técnico e acabamos fazendo em duas partes, tá? Na parte anterior, na primeira parte do programa, a gente estava falando sobre a questão da criação de novas vagas. E colocando isso, gente, para a educação infantil, não tem como só priorizar a questão de espaço. É muito importante a criação das novas vagas. Priorizamos que tenham as vagas, sim, os espaços têm que estar bem preparados, porém, é necessário que haja profissionais habilitados. Então, quando o Daniel colocou lá, nós precisamos de cerca de 590 novos profissionais. Então, não dá para colocar que vai ter vaga, e, inclusive, a gente vai levar esse assunto para o MP, porque foi apresentado um projeto ao Ministério Público, e a gente quer saber se nesse projeto está contemplado como é que vão ser os funcionários, né? Como é que vai ser isso? Tem que ter concurso, porque não dá para não ter o único meio de ingresso no serviço público ainda é concurso. Então, tem que ter concurso para prever isso aí e para restabelecer a normalidade dentro da própria rede. Porque, por exemplo, um dos nossos projetos mais queridos, que é o das 30 horas, e a questão da realização de 1/3, ele necessita de gente para que possa ter a redução da carga horária e para que os professores possam ter contemplado o seu 1/3, precisa de mais gente concursada para poder estar suprindo essas vagas. Hoje a rede já está carente, né? Sim. Hoje tem mais de 600 funcionários contratados na rede. Então, se realmente vai abrir essas 2.000 vagas, mostra realmente a demanda que há na necessidade de fazer um novo concurso. Isso aí. Uma outra questão, gente, que vem sendo muito perguntada é sobre a questão dos auxiliares de serviços gerais. E nós estamos cobrando do governo, da prefeitura, o envio à Câmara. A Câmara retornou agora terça-feira, então, inclusive estão vendo lá, trocando de presidente, tá? O Senado da Câmara está confuso, né? Mas, de qualquer maneira, nós não temos que ver com essa situação, nós não podemos ser prejudicados em relação a isso. Então, estamos cobrando do governo o envio do projeto em relação à gratificação dos profissionais dos serviços gerais, tá? Todos os dias a gente está cobrando isso e a previsão é que até a próxima semana isso já esteja na Câmara. Em relação também, gente, uma coisa que está sendo muito falada é a questão da vitória da categoria em relação ao processo de 6,2%. Então, só para esclarecer, o que é isso? Cada dia tem uma notícia. E algumas pessoas falam, mas de quem é esse processo? O CISEP tem processo, o CEP tem processo, particulares têm processo. Então, esses processos todos se encontram no TJ. Então, cada hora tem saído a vitória de uma parte. Uma parte do CISEP, uma parte nossa, uma parte particular. Mas o assunto é o mesmo. Então, o que está decidido no Tribunal de Justiça? Primeiro, os processos do CEP e do CISEP pediam 6,2, que foi o correspondente de 2016 para o ano de 2017, e previa também o pedido do ano de 2017, que seria de 3,4%. Lá no Tribunal de Justiça, isso foi separado, o assunto é votado separado, porque são pedidos separados. Então, o que passou, o que foi aprovado, é o dos 6,2, a manutenção. No nosso pedido, e no pedido de um grupo em particular também, nós estamos questionando a constitucionalidade dessa retirada do aumento, que foi votado na Câmara. Uma lei foi para a Câmara para retirar esse aumento. Nós chegamos ao tribunal questionando isso. Nós queríamos a inconstitucionalidade disso. Isso foi vitorioso. Então, não há mais o que se discutir em relação ao direito aos 6,2. Já está estabelecido. O processo do CISEP também foi vitorioso em relação a isso. Então, os 6,2 está estabelecido. Isso significa que no final do mês já tem os 6,2? Não. Não é assim. Né? Não é nessa velocidade, infelizmente. Tá? Lá no processo também prevê o pagamento de retroativos a janeiro de 2017. Como vai ser feito isso? Também não há ainda uma informação precisa sobre isso. Então, é importante que a gente já tenha a previsão de que vai ter o aumento de 6,2. Agora, não dá para garantir ainda o prazo de efetivação desse ganho. Tá? Pode demorar um mês, pode demorar 2,
É só para a gente já ter essa conquista. E aí a gente até brincou no Facebook lá, colocando. E a gente fez agora uma tabela. Ficou 3 anos valendo e agora, em menos de 2 meses, a gente vai trocar de tabela. Fez uma tabela com 4,3 e vai ter uma nova tabela com 6,2. Até o final do ano, se Deus quiser. É isso aí. É importante a gente explicar o que aconteceu de forma mais específica com o processo que era do CEP, né? Que nós, inclusive, descemos para acompanhar a audiência naquele momento. E essa questão do julgamento da inconstitucionalidade da lei, que foi votada na Câmara em 2017, o desembargador ele mandou para um órgão especial. O que ele disse foi exatamente isso lá naquele momento, né? Então, assim, nós não temos aqui a competência de dizer se é inconstitucional ou não. Isso era uma comissão, tá, gente? Uma comissão de desembargadores. Desembargadores. Então, ele emitiu o processo do CEP ao órgão especial, que agora acabou de dar o parecer favorável, dizendo procedente que realmente é inconstitucional. Agora, o processo retorna à 22ª Vara Civil, aí então vai ser julgado o mérito, de acordo com o parecer que nos foi favorável, do órgão especial TJ, sai uma sentença definitiva e 6,2, obviamente. A gente não pensa, né, em outra situação além disso, mas temos sim que aguardar a sentença final em relação aos trâmites, né, gente? Os trâmites até chegar à sentença final. Que além do nosso processo, também houve vitória no processo do CISEP. Então, de qualquer jeito, esse ponto já está estabelecido. A vitória dos 6,2 já está estabelecida, tá? Agora, tem os trâmites legais de comunicado à prefeitura. Não é de uma hora para outra. O tempo de execução, né? O próprio TJ vai dar um tempo de execução. E algumas pessoas falam, já vem para esse mês? Não vem ainda para esse mês. Mas para deixar bem claro, né, o pessoal fala foi inconstitucional, mas o que foi inconstitucional? Né, o pessoal ainda faz confusão, mas o quê? Então, o que foi inconstitucional, foi julgado inconstitucional, foi o seguinte, foi aquela lei que o município baixou, revogando os 6,2%. Então, o ato da prefeitura de revogar os 6,2%, que foi o ato ilegal, ou melhor, que foi o ato inconstitucional. Isso quer dizer que, o que nós já sabíamos, ele não deveria ter feito isso. Então, isso é um ganho a favor do CEP, para que esses 6,2 voltem agora a serem comparados no nosso salário. Isso aí. Finalmente, vamos estar recebendo aquele cheque sem fundo que foi passado para a categoria em julho de 2016, né? 2016, a Câmara permitiu que o prefeito entregasse nas nossas mãos um cheque sem fundo de 6,2%. E isso não tem como esquecer. E os vereadores que estão lá têm que passar a prestar mais atenção nessas coisas, né? Quando a gente, em 2016, a gente fez esse alerta que isso não poderia ter sido feito, que tinha que ter previsão orçamentária, e os vereadores ignoraram, passaram por cima e votaram. Como que a Câmara aprova um ato inconstitucional, né? Mas em Petrópolis isso aconteceu, em então, 2017. Tem que ter atenção em relação a esses detalhes. Ainda bem que a Justiça restabeleceu o nosso direito, mas nós tivemos, é óbvio, um prejuízo de 2 anos. 2 anos sem reajuste. A gente vai receber o retroativo, mas também não está definido ainda como, quando, né? E o dinheiro vem depois, né? A gente precisava dele no dia a dia, nesses 2 anos. Uma outra questão, gente, é importante e que vem sendo muito perguntada nos grupos, é sobre a reposição da greve de 2018. Tá? Ainda há pessoas que não completaram o calendário de reposição. Então, o Ministério Público fez uma reunião com o CEP, com a Secretaria de Educação, para cobrar o cumprimento disso, das horas recebidas. Tá? Então, não está sendo discutido mais em relação à questão da criança, porque isso já foi atendido, porém, ainda estamos devendo horas que foram recebidas. Então, no entender do Ministério Público, essas horas têm que ser pagas e foi feita uma reunião, uma ata e colocado isso. A Secretaria de Educação enviou um ofício às escolas, estabeleceu um prazo até o final de outubro, tá? Para que seja encerrado esse cumprimento. Cada servidor que participou da greve, que está nesse caso, deve estar negociando junto com a direção da escola como vai ser feito a adequação desse pagamento dessas horas. E aí pode ser hora a mais, hora em festa, serviço extra, tudo isso documentado e mensalmente vai ser enviado ao MP. Tá? Então, só para deixar claro, é uma determinação do Ministério Público, não cabe discussão,
é simplesmente elaborar como vai ser executado. Agora, qualquer servidor que esteja tendo dificuldade de negociar isso na unidade escolar, procure o sindicato, a direção do sindicato vai até a escola e ajuda a montar esse calendário de reposição. Tá? Lembrando que a direção da unidade escolar tem que propor uma reunião, mas somente com as pessoas que ainda devem algum quantitativo de reposição. Mas essa reunião também pode ser provocada pelo servidor. Sim. O servidor que se atentar, que ainda não foi chamado pela diretora da escola, vai lá na direção da escola, comunica que, pelos cálculos dessa mesma pessoa, tem ali algumas aulas que não estão devidas e propõe ali como vai ser feita essa... Existe uma tabela e cada diretor recebeu essa tabela com o nome da pessoa e a quantidade de horas que está sendo devido, tá? Então, vamos encerrar logo isso. E mais uma vez, né, gente? Lembrar a todos que é graças a essas pessoas que participaram da greve que essa tabela foi descongelada, né? Que a gente teve esse avanço. Então, nosso reconhecimento a quem participou do movimento, né? Que às vezes paga na hora extra lá, num sacrifício, né? Porque cada um sabe da sua rotina, cada um sabe da sua vida pessoal, mas nós temos um reconhecimento e um agradecimento a todos que participaram desse movimento e estão tendo, né, a honradez de estar cumprindo com a sua obrigação. Cada um sabe o quanto isso lhe custa pessoalmente. Mais do que até o descongelamento da tabela e os demais avanços, né, que a gente vem conquistando, o que foi o movimento de greve de 2018. Então, quando o sindicato procura o Poder Executivo ou Legislativo, mesmo que a gente chegue lá, nós chegamos lá com todos os 10 diretores, o que eles veem por trás da direção do sindicato são mais de 2 mil servidores, aquele contingente que invadiu as ruas do centro da cidade, e aí sim, fizemos uma greve de respeito, e no qual nós conseguimos o respeito do Executivo e do Legislativo para a categoria. Então, a gente não pode desmerecer isso. A cada avanço que nós temos foi sim devido à greve de 2018. Se a gente tivesse tido lá meia dúzia de gatos pingados, mais a direção, nada disso aí teria saído. Quando hoje fôssemos procurar o Executivo ou o Legislativo para uma conversa, eles não nos atenderiam da mesma forma como atendem hoje. Dentro dessa linha, gente, também foi negociado agora, no dissídio de 2019, o descongelamento dos triênios. O governo se comprometeu em estar fazendo esse descongelamento. E o que está faltando agora? Ficou combinado que logo após o encerramento do enquadramento por formação, começa o planejamento, quer dizer, a gente já vai estar no mês de agosto, no mês de setembro, procurando a Secretaria de Administração para estar montando a tabela de execução disso. Como é que vai ser feito isso? A proposta é que sejam feitos em grupos, assim como foi feito do quinquênio e do formação, tá? Grupos mensais. E aí vamos estipular qual é a quantidade de servidores que vai estar em cada grupo, solicitar um número mínimo, né? E como é que é a ordem? Quem que vai receber primeiro o triênio? O critério que a gente solicita é a manutenção do mesmo critério que foi usado para formação e tempo de serviço, que é o da data de entrada do protocolo. Por quê? Porque a administração pública tem que ser impessoal. Não dá, todo mundo tem direito. Não dá para então, o Daniel eu gosto mais, o Daniel vai receber primeiro. O Fernando eu briguei com ele, o Fernando vai lá pro final da fila. Não é assim, né, gente? Se eu não ia receber nunca, né? Mas é por aí, a gente tem que manter a impessoalidade da coisa. Não tem ninguém favorito, não tem ninguém em detrimento, de acordo com o critério de entrada. Se alguém ainda não deu entrada no seu triênio, e nós fizemos, inclusive, no ano de 2017, um protocolaço, e quase cerca de 3 mil pessoas compareceram lá com os seus protocolos. Então, se alguém, na época, não deu entrada, não prestigiou a iniciativa do sindicato, né, não tem processo, corre e dá entrada, tá? Porque deve ser automático? É solicitação nossa, inclusive no processo judicial que nós temos sobre os clientes, que isso seja automático. Mas, por enquanto, não é. Então, a vida é como ela é hoje, né? Então, a gente tem que ir lá e dar entrada, tá? Em relação a esse processo, nós estamos discutindo na Justiça também o pagamento do retroativo dos triênios.
Então, nós temos processo discutindo o retroativo do quinquênio e nós temos processo discutindo o retroativo do triênio. A gente não esqueceu esse passivo. Só que não dá para misturar todos os assuntos. É preferível conquistar o descongelamento e continuar discutindo do que não ter nada e continuar congelado. A forma de pagar. É muito bom esclarecer também que as pessoas, às vezes, falta uma semana para completar 3 anos ou 5 anos na rede, vai lá no protocolo e dá a entrada. Isso é muito ruim. Ah, não, até o processo chegar à administração já deu tempo. Não, ele para, que você não tem tempo ainda para tratar dando entrada. Aí a pessoa acha que deu entrada, está tudo bem, está tudo tranquilo. Daí a 5 anos vai descobrir da pior forma possível que, na verdade, o processo foi indeferido. E são vários funcionários nessa situação. Com relação ao enquadramento por formação, lembrar que tem que levar o original e a xerox do diploma para ser autenticado lá na hora, tá? Ou já levar autenticado, porque senão depois acaba dando problema também. Uma última questão em relação a essa questão de avanços e de entrada de processo é em relação à questão do salário família. Algumas pessoas têm perguntado também qual é o valor, qual é o teto que eu preciso para receber, para poder continuar recebendo salário família. E é de 1.364. Então tem que olhar lá na nossa tabela. Todo mundo que tiver acima desse valor perde o direito ao salário família, tá? Então, praticamente, só quem está no nível A de algumas categorias vai ter esse direito. A maioria não tem. Também não é automático. Tem que dar entrada, tá? Então, quem tiver direito, protocolo geral, xerox a certidão de nascimento dos filhos e solicitando processo administrativo concessão de salário família, tá? Quem tiver qualquer dúvida, eu queria dar entrada no processo, fiquei na dúvida, venha ao CEP. Nós temos aqui o advogado que pode fazer, orientar no preenchimento de qualquer documento, fazer um documento para a pessoa, se for necessário, né? Às vezes a pessoa na hora não está conseguindo se adequar para fazer qualquer tipo de documento, pode vir aqui, só marcar com o Felipe, através do telefone do CEP, que a gente faz esse atendimento. Inclusive, a direção também tem vários formulários aqui que pode preencher e pode ajudar o servidor nesse sentido. Eu vou pedir para o Luciano falar um pouquinho. Nessa revista nossa também desse mês, a gente faz uma citação do que foi o seminário do jurídico. Queria que o Luciano falasse um pouquinho sobre isso. A gente tem a disponibilidade de muitas fotos, né, do que foi o seminário jurídico na revista digital, que é um modo que, inclusive, já está no nosso site, né? Já está no site disponível, tá, Filipão? Qual é o site? Fala o site, porque tem muita gente que não conhece ainda, né? É www.ceppetrópolis, tudo junto, tudo minúsculo, tudo junto.com.br. Esse é o nosso site. Inclusive, está bem dinâmico, bem interativo. Até o próprio setor jurídico, quando o servidor entra em contato pelo site, já vai diretamente para o nosso e-mail, a gente já pode dar a resposta imediata. E tem também no blog, né? A revista digital também disponível no blog, ceppetrópolis.blogspot.com. E agora a nossa versão impressa, que é uma parte da revista que está trazendo algumas fotos do terceiro seminário jurídico, traz também um texto, né, inicial de apresentação e alguns slides que foram utilizados, né? Tenho a impressão de que todos os slides estão lá, né? Os slides que foram utilizados naqueles temas que nós discutimos lá na palestra do terceiro seminário jurídico. Nós falamos na época sobre a reforma da Previdência, então para quem se interessou e quer se inteirar e continuar se inteirando sobre a reforma da Previdência, os slides estão lá disponibilizados na revista. Nós falamos também sobre assédio, né? O assédio moral no ambiente de trabalho em relação mais específico à categoria da educação. E todos esses slides estarão lá disponibilizados, Fernando. Uma outra questão que foi interessante aí nesse seminário foi o lançamento, Luciano, da cartilha do servidor. Né? Tá aí no... Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá, isso aí. Página... Essa próxima. É a próxima. Essa aqui. Essa aqui? É. Tá. Realmente, tem aqui, que é na página... Aqui não tem a página, não saiu aqui a impressão da página, mas não saiu na impressão da página. Mas estará lá na revista, justamente no setor
Na parte lá do setor jurídico, onde vai falar a respeito do terceiro seminário jurídico, tem essa cartilha a respeito dos direitos e deveres Direitos e deveres dos servidores. Ela também se encontra no blog, também se encontra na página, tá? Então, tudo que a gente estiver lançando, gente, na parte física, impressa, vai estar disponível também no blog e no site, tá? Por quê? Porque quem tiver acesso lá é muito mais rápido, a gente não precisa usar tanto papel, né? Então, é ecologicamente mais correto, inclusive. Agora, por que a gente ainda faz físico? Porque ainda tem muita gente que não tem acesso à internet. Então, a gente procura alcançar todo tipo de pessoa, tá? Mas está disponível lá as fotos maravilhosas. No seminário jurídico, inclusive, a gente chamou uma profissional, a Esther, né? Esther Januário, fez fotos belíssimas do seminário. Então, todo mundo que participou, as fotos estão disponíveis lá. Pode ir lá copiar, é muito interessante. E quem não participou, está vendo um pouquinho como foi e se inscrever para as próximas programações do CEP, né? Tá atento em relação a isso. E a partir de segunda-feira vamos estar visitando as escolas, entregando revistas. Isso aí. E além disso, na parte jurídica ainda tem a atualização dos informes das ações judiciais coletivas do CEP que estão em andamento, como a gente sempre fala, né? A gente avança na luta, mas não esquece que está para trás. Avançamos no TCCS, no enquadramento, por formação, quinquênio, avançamos. Mas o passivo continua em andamento, continua judicializado e a gente vai buscar mais esse avanço aí para o servidor. Assim como o triênio, enfim, todas as demais ações coletivas, a atualização estará também disponível na revista a partir do dia 8. Já está na página, tá? Já está na fisicamente, a partir de segunda-feira nas escolas. Estaremos nas escolas municipais e estaduais. Isso aí. Inclusive porque tem parte da revista que também é dedicada à rede estadual. Com relação a isso também, gente, nesse informe do jurídico, aparece lá o número específico de cada processo. Porque às vezes a pessoa quer acompanhar no site do TJ. Tá? Não são processos sigilosos, são processos coletivos, qualquer um pode estar entrando lá no nosso processo e fazer a verificação que quiser. O acompanhamento, inclusive, desses processos. Queria que o Fernando falasse um pouquinho sobre uma outra questão muito legal, muito importante, e às vezes até nem tanta gente usa, que é a questão das nossas parcerias. A gente tem avançado cada vez mais nas parcerias, né? Tem quase 2 folhas, né, na revista nova, e é muito importante. Às vezes o servidor não tem a noção, a ciência, né, do desconto que é. Tem laboratório, tem farmácias que dão até 60% de desconto. Tem para a primeira região e na segunda região. Basta o servidor comparecer com a carteirinha do CEP, ele ou os seus dependentes que estão atrás da carteirinha com o documento, tem o mesmo desconto. Essa carteirinha, gente, pode ser feita aqui na sede do sindicato, tá? Então é importante comparecer, trazer o seu contra-cheque, comprovando a filiação, que a gente vai estar emitindo a carteirinha. Então, para usar, tem que pagar lá no CEP? Não. O CEP não recebe nada, nem do parceiro, nem do associado em relação a isso, tá? A pessoa pega a sua carteirinha, vai direto, telefona para a clínica, para o dentista, para o psicólogo, para a academia, o que tiver aqui na parceria, combina lá o preço, verifica qual é o desconto, tem que avisar que é filiado ao CEP para ter o desconto, e aí o parceiro vai dar o desconto lá na hora, tá? O CEP não tem nenhum tipo de requisição e nem movimenta nenhum tipo de valor em relação a isso. Tá? Você pode estar ligando para a clínica ou para o laboratório, onde você for, perguntar o preço, depois você pergunta, e quem é afiliado ao CEP? Qual é o desconto? Você vai ver realmente a diferença ali. Sim. Tem que ter uma diferença, né? A parceria, ela dá essa margem boa aí. Se alguém estiver em contato com alguma parceria dessa e a pessoa disser que não tem desconto, por favor, entre em contato com o sindicato para a gente possa estar procurando parceiro e saindo, tirando qualquer tipo de dúvida, tá? A gente só coloca na revista quando fez um contrato com aquela parceria. É isso que eu ia falar. O CEP ele faz a primeira pesquisa dos parceiros, que tem um perfil que é mais próximo daquilo que a gente quer, e depois a gente estabelece um contrato com esse parceiro. Então, qualquer problema que haja, né, na hora de efetivar o desconto, vocês podem procurar o CEP, que isso tudo está arquivado. E depois de estabelecida a parceria, cabe ao filiado somente a comparecer ao estabelecimento com a carteirinha, que já é o suficiente. Alguns estabelecimentos pedem também o contra-cheque atualizado. Então, se a pessoa tiver
caso que dá uma clínica, um laboratório que é uma situação de, às vezes, de urgência, leva também um contra-cheque atualizado que evita qualquer problema. Você tem que comprovar que realmente é filiado ao sindicato, que essa parceria é só para afiliados. Que a filiação é atual. Isso aí. O sindicato representa toda a rede da educação, mas alguns benefícios só para quem é filiado. E aí você tem que esclarecer até, né? Algumas pessoas falam, mas por que é só para filiado? Que quem paga o sindicato é o filiado. Então é óbvio que tem que ter alguns serviços. O advogado recebe. Quem paga o advogado? É o filiado. Então, por isso, o advogado só faz atendimento individual para quem é filiado, né? Inclusive, quem não for filiado e quiser... Tá? E lembrando que o nosso advogado está sempre aqui à disposição no plantão sexta-feira. Essa semana, por exemplo, foi trocada, ele virá na quinta, mas o Felipe sempre avisa a quem marcou se há qualquer troca na agenda. Tá? Então, qualquer pessoa que queira algum atendimento, só entrar em contato com o CEP por e-mail ou por telefone e vai ser agendado o seu horário. Tá? Com relação à rede estadual, gente, nós temos 2 processos em andamento em relação ao Nova Escola, que era uma gratificação que os profissionais do Estado receberam durante alguns anos, do ano de 2000 ao ano de 2009. Os aposentados têm um processo específico, tá? Que quem deu entrada em 2014. Não tem como entrar agora nesse processo. Então, quem não era nesse processo, a gente não tem como incluir nome agora. Só depois que todo mundo desse processo receber. Nós fizemos, e está lá à disposição também na revista, uma listagem com o grupo e a data de nascimento das pessoas. Então, para a pessoa se localizar, ela pode olhar naquela tabela lá na revista, que ela vai estar sabendo qual é o grupo que ela faz parte. São 21 grupos. Até agora, o Estado pagou 3 grupos. Tem depositado em juízo valor relativo até o grupo 8, grupo 9. E o Estado tem depositado mensalmente. Mas o que está faltando? Está faltando a 8ª vara autorizar a expedição dos mandados de pagamento. Então, como é que faz para receber? Tem que esperar o CEP avisar que o mandado de pagamento chegou aqui. Tá? Então, esse mandado é pessoal, ninguém pode retirar pelo outro, então ninguém vai ser lesado nessa ação. O CEP também não recebe nenhum centavo. O mandado vem em nome da pessoa, a pessoa vai ao Banco do Brasil e transfere diretamente para sua conta pessoal. Também não tem nenhum dinheiro envolvido no sindicato em relação a isso. Tá? Então, a gente tem pressionado a 8ª vara também. Por quê? Porque esse processo só envolve idosos. Tem gente morrendo e sem receber. Então, é uma coisa assim que a gente tem corrido bastante atrás. Agora, em relação à Nova Escola, tem um outro processo. Por quê? Porque no ano de 2002 não houve avaliação. Então, era assim, eu trabalhava o ano de 2002 todo, no final do ano tinha uma avaliação para eu receber essa gratificação no ano de 2003. Por isso o processo se chama Nova Escola 2003. Mas é relativo a quem estava na ativa dentro das escolas no ano de 2002. Então, o Estado liberou uma listagem de quem estava atuando em 2002. Essas pessoas têm direito a se habilitar no processo. É um processo do CEP. Então, é óbvio que o CEP vai habilitar os filiados ao CEP. Quem não se filiou, pode se filiar na hora que estiver trazendo a documentação. Esse prazo, o CEP estabeleceu um prazo para cadastro até o dia 30 de agosto. Então, nós temos todo esse mês de agosto o CEP funcionando de manhã e de tarde, das 9 da manhã ao meio-dia, depois das 13 às 18 horas, para recebimento desses documentos. O que precisa? Está especificado lá no site, está especificado na revista, e nós vamos repetir agora. Comprovante de residência, identidade, CPF, para identificação da pessoa. Um contra-cheque ou declaração de exercício do ano de 2002, contra-cheque atual, tá? E preencher a ficha com o cadastro do processo. E um comprovante de filiação. Qual é o comprovante de filiação? Quem desconta em folha está lá no contra-cheque escrito CEP. Pode ser na prefeitura ou pode ser no Estado, tanto faz, porque o CEP é um só, tá? Quem não tem comprovante vai se filiar na hora para poder estar participando do processo.
Quem não quiser se filiar, não tem problema nenhum, pode estar procurando um advogado particular, está abrindo um novo processo e correr todo o trâmite de um processo, tá? Com relação a esses documentos, também é importante ressaltar isso. O CEP não cobra para entrar com essa ação judicial, tá? Houve um burburinho pelo interior de que havia alguém se passando pelo CEP, né? Então é importante que esse cadastro, esses documentos sejam feitos única e exclusivamente na sede dos núcleos ou nas regionais do Rio de Janeiro. Pode fazer, inclusive, no CEP Central, mas tem que ser feito diretamente com o CEP. Não adianta entregar documento para terceiros, mandar para outros lugares, a gente só recebe no CEP. E, inclusive, tem um canhotinho que a pessoa leva, comprovando que entregou os documentos. É importante que a pessoa tenha também esse papelzinho depois. Uma outra questão sobre a rede estadual, gente, é sobre, na revista aparece aqui alguns itens sobre a nossa campanha salarial de 2019. Embora o governador não esteja disposto a fazer nenhum tipo de concessão, nós precisamos brigar para ter, né? Nós estamos sem reajuste na rede estadual desde o ano de 2014. Há 5 anos que a nossa tabela é a mesma no estado, né? Então, é muito complicado isso, né? Nós estamos com o salário do estado de professor chegando ao salário mínimo. Então, é uma vergonha para o estado do Rio de Janeiro, né, que a gente tenha chegado nessa situação. Então, aparece lá qual é a nossa proposta, inclusive fazendo um comparativo com o piso nacional, né? A gente não pode ter essa diferenciação, o professor não ganhar proporcional ao piso, né? Existe um piso de carreira nacional e nós queremos que ele seja seguido. E pior de tudo é a situação dos funcionários administrativos da rede estadual. Tem funcionário recebendo abaixo do salário mínimo. Isso é surreal, né? O governador tinha que ter vergonha, a primeira coisa era resolver essa situação. Não dá para você ter funcionário público ganhando menos, seu vencimento abaixo do salário mínimo, tendo que pagar complementação para chegar no salário mínimo. Isso é uma vergonha para o governo do estado do Rio de Janeiro. Com relação ao Estado, a uma outra questão que nós precisamos relatar, uma conquista importante do departamento jurídico, porque no Estado a perícia médica está sendo feita centralizada na cidade do Rio de Janeiro, de qualquer município. Você está de licença lá em Natividade, que é o último município do estado do Rio de Janeiro, lá em cima, você tinha que ir ao Rio fazer perícia. Gente, completamente descabido isso. Como é que a pessoa está de licença médica, né, ganhando R$1.000, ganhando R$160 de transporte, ter que percorrer o estado inteiro para ir lá dizer para o médico que está doente? Isso é surreal, né? Então, um dos nossos advogados, doutor Edson e doutor Rafael, que é o assistente do doutor Edson, eles conseguiram essa grande vitória no Sul Fluminense que gerou jurisprudência para o estado inteiro. Então, a perícia agora, ela não vai, as pessoas vão poder entregar a sua licença nas coordenadorias regionais e não vão precisar mais estar indo ao Rio. Isso é muito importante, tá? Porque isso estava sendo uma dificuldade, as pessoas estavam tendo prejuízo financeiro em relação a isso, algumas pessoas, inclusive, respondendo a processo administrativo. Isso é uma grande vitória, mas só reconhece quem passa pela situação. Sim. Você tem que sair de Campos, andar 6 horas ou mais até chegar ao centro do Rio de Janeiro e fazer uma perícia. E aí chega lá no dia, o médico não foi. não pode atender. E aí? Você gasta uma fortuna sem poder ter o dinheiro. Então, para quem passa realmente por isso, é uma grande vitória, uma grande conquista do sindicato. É isso aí. E também a gente volta a salientar, em relação à própria perícia do município, qualquer profissional que tenha qualquer dificuldade em relação à perícia deve relatar ao sindicato, para que a gente possa estar tentando resolver. O nosso advogado também está à disposição para estar auxiliando nessas questões. O Núcleo de Petrópolis tem, além do advogado oficial do CEP Central, que é o doutor Leonardo Marinho, nós temos uma assistência jurídica à direção do sindicato. Então, a gente pode estar fazendo esse melhor atendimento para a categoria. Isso também foi uma conquista muito importante do Núcleo de Petrópolis. Mais uma outra questão, gente, importante, e eu vou pedir para o Daniel, enquanto eu separo aqui, para ele falar um pouquinho sobre o seminário de saúde na revista. Então, pessoal, assim como também no seminário jurídico,
né, todas as fotos, todos os slides, todos disponibilizados nas nossas redes sociais, né, principalmente nosso site, que foi feito agora há pouco tempo, com um layout novo, muito fácil você navegar dentro dele, mas também está no blog, está no Facebook e também estará na revista física, assim que nós estivermos entregando nas escolas. O seminário jurídico ele parte do princípio da prevenção tanto física quanto mental para os nossos servidores, né? Que o investimento na prevenção é muito menor do que no tratamento. Então, as palestras foram baseadas na prevenção da LER, né? Que são as lesões por esforço repetitivo, e também na prevenção para os problemas mentais, digamos assim, né? Emocionais, porque nós temos uma categoria muito exaurida pelo esforço de trabalho. Lidar com crianças e jovens não é fácil, é difícil pra caramba, não é mole. Então, assim, diversos colegas nossos, servidores, têm problemas, sim, tem que tomar remédio, tem que ter apoio ou psicológico ou psiquiátrico, dependendo da situação. Então, assim, nosso evento foi muito produtivo, tivemos diversas atividades ali, também físicas, e foi um dia bem bacana para compartilhar com todos vocês. É isso aí. Na revista também, gente, vai ter um esclarecimento sobre aquela lei do INPAS, sobre as modificações no INPAS, muito importante também que a gente esteja atento a isso, e ali fala sobre a questão de descontos de incorporação, do que é proibido incorporar, do que não é proibido incorporar, e está colocado lá na lei, inclusive, que cessariam os descontos, e eles realmente cessaram no mês passado, e voltaram a ser descontados agora. Então, nosso assessor jurídico, inclusive, está preparando, amanhã já vai estar disponível aqui na sede também, um documento em que as pessoas devem se dirigir ao INPAS ou à Secretaria de Administração, protocolando isso, dizendo se querem que tenha o desconto em cima do que é gratificação ou não, tá? Porque isso vai fazer diferença na questão da aposentadoria. E também houve a discussão, e quando a gente mexe com essa questão da incorporação, a gente se remete também àquele processo de 2016, que declarou inconstitucional o artigo do Estatuto que falava sobre a incorporação. Então, a partir de 2016, não incorpora mais. Então, você não tem como. Agora, quem é diretor, quem é adjunto, quem é orientador, já sabe que não vai incorporar daqui para frente o que trabalhou. A dúvida grande é sempre com o anterior. Então, nosso departamento jurídico fez também um estudo em relação a isso, e a gente está colocando que as pessoas que não deram entrada, não foram contempladas, que possam estar procurando o departamento jurídico para que a gente possa estar fazendo ações judiciais em relação a essa incorporação. As pessoas que tinham a previsão de direito, tá, e não foram contempladas. Então, nós vamos estar questionando individualmente essas questões na justiça. Então, quem não tem processo judicial e quer fazer, é filiado ao sindicato, tem esse serviço gratuito aqui no CEP. Tá? A orientação. Então, a primeira coisa, o que é? Marcar um horário com o advogado, para saber se realmente você tem direito, o que dá para dar entrada, ter o esclarecimento. Após esse esclarecimento, você resolve se você vai dar entrada no processo judicial ou não. Primeira coisa, a gente tem que estar consciente do nosso direito. Então, o advogado está disponível para fazer esse esclarecimento. Traga sua papelada, traga seu tempo de serviço, seus contra-cheques. Muito importante também, gente, quem vem para o atendimento jurídico sobre processos administrativos, que peça já o inteiro teor na Secretaria de Administração, para que o advogado possa ter acesso a todo o processo. O que você está pedindo, o que foi contemplado, o que não foi. Se você já tem processo administrativo em relação a esse assunto, para que a gente possa judicializar quando necessário e quando não, a gente possa resolver administrativamente. Então, esses dois assuntos estão colocados na revista, estão lá no blog, no site, para maiores esclarecimentos, e o nosso advogado está à disposição para fazer esse atendimento em relação a esse assunto. Ô, Daniel, você e o Luciano também estão na composição do CAI, né? E eu queria que você falasse um pouquinho, rapidamente, sobre como é que está esse trabalho, qual é a previsão e o que a categoria deve fazer em relação a esse controle da alimentação escolar. Então, gente, o CAI é o Conselho de Alimentação Escolar, né? Ele serve para auxiliar o executivo, mais precisamente assim, a educação,
a gerir o processo de compra, distribuição de merenda escolar e também no processo de fiscalização de como isso é exercido. E nós temos um canal direto, né, com os servidores, que é o nosso e-mail do CAI, que eu vou falar para vocês agora, é caipetrópolis@gmail.com. Esse canal serve para vocês, servidores, ou também para quem é mãe de aluno e tal, para nos informar de alguma denúncia que queira fazer, de algum problema com relação à merenda ou com relação ao trato, né, com o aluno, no caso. Então, tudo que for pertinente à alimentação escolar é por esse meio que eu, Luciano e mais os nossos colegas componentes lá do Conselho, e também tem o Conselho é dividido entre representação de sindicatos, né, entidades sindicais, mães de alunos, né, alunos em si, tem uma cadeira para vereadores e do próprio executivo. Nós temos lá um nutricionista e o gerente da alimentação escolar, que também nos auxilia ali em todo o trâmite documentacional. É importante ressaltar só, gente, que essa participação dos sindicatos nos conselhos, ela está prevista em legislação federal, tá? Então, é importante que o sindicato participe, sim. A alimentação escolar faz parte do contexto da educação, né? Está no dia a dia da escola, é primordial para o bom funcionamento da escola, mexe com verba federal, então tem que ter, sim, fiscalização. Então, a gente solicita isso. Qualquer problema? Está em dúvida? É para serviço mesmo? Tem um cardápio oficial que tem que ser seguido, tem um cardápio de substituição, tem que saber se a carne está boa, se o frango está legal, tem dinheiro e nunca se investiu tanto dinheiro em alimentação escolar como se tem investido. Então, é óbvio que tem que chegar lá no prato da criança uma merenda de qualidade. E né? tem que participar, né? Para os conselhos darem certo, né? Tem que ter alguém cobrando, fiscalizando, senão realmente as coisas não funcionam do jeito que tem que funcionar. Só para esclarecimento geral, né, eu vou falar um dado aqui, um dado técnico que o CAI tem, que é um dado público também, que é o seguinte: hoje a verba para a alimentação escolar é dividida entre verba federal e verba municipal. E hoje em dia, Petrópolis é uma das cidades que mais investe em merenda escolar. Se de fato, essa verba chega de fato ao prato da criança, já é uma outra história, mas o investimento entendeu? Hoje em dia, Petrópolis investe da verba do município 8 milhões em alimentação escolar. E a verba federal é de 4 milhões, totalizando 12 milhões em alimentação. É bastante coisa. É suficiente para nós. Então, tem que estar sendo, é óbvio, né, controlado. De qualidade. Nós já passamos muito perrengue na alimentação escolar em outros períodos. Então, a gente tem que estar acompanhando sim, para que nunca mais aconteça o que já aconteceu, de ter pratinho lá de arroz com feijão com farinha, arroz com alface, né? Que nunca mais volte carne de soja e sardinha enlatada. Isso aí. Só para amarrar muito bem, as nossas vistorias, elas não morrem no CAI, tá? A gente transmite essa vistoria ao próprio executivo e, se necessário for, ao Ministério Público. No Ministério Público Federal, porque se trata de verba federal, tá? Com relação aos outros conselhos, gente, na semana que vem tem eleição para o Comed para o próximo biênio. Então é importante também que as pessoas participem, que as pessoas estejam acompanhando. Os conselhos da educação têm por obrigação estar fiscalizando o que acontece na educação do nosso município. Então, além da gente reclamar, a gente tem que participar, como o Fernando disse, dessas, né, entidades que foram criadas para isso, para o controle social. Então não adianta ter CAI, não adianta ter Comed, não adianta ter Conselho do Fundeb, se a população não participar. Tá? Uma outra questão, Fernando, nós vamos estar participando também do terceiro COED, agora no final de agosto. 30, 31 e 1º no Rio de Janeiro. Terceiro COED, e somos os únicos representantes da cidade, né? Sim. A secretaria não tem ninguém, só o CEP, 5 representantes do município. A coordenadoria regional também estará, né? Agora, é importante colocar isso. Nós vamos estar participando, por quê? Porque foi realizada uma conferência, nós estivemos lá presentes. Então, é importante que a categoria também esteja atenta a essas convocações, né? Nesse COED vai estar sendo discutido o plano de educação para os próximos 10 anos. Então, é muito importante, gente, que a gente tenha em mente isso, a gente esteja estabelecendo com a visão da categoria, com a visão dos trabalhadores, com a visão das famílias, o que a gente quer da educação no nosso estado. É muito importante isso, né? A gente está num momento de disputa
do que é a educação, de quais são os valores da educação. Então, é muito importante que a gente esteja participando de todos os fóruns de discussão sobre a educação. Lembrando que as informações de todos os conselhos, tanto a nível federal, municipal, estadual, são de domínio público. Sim. Isso é exposto em site, é só a gente procurar direitinho lá, conselhos, que você vai ter acesso aos conselhos municipais, que o CEP representa aqui alguns, está representando em alguns, e também aos conselhos federais ou estaduais como o COED. Isso aí. No dia 13, gente, a gente tem uma programação que é a Greve Geral da Educação. Isso é uma programação nacional, tá? Não foi tirado na rede estadual e nem na rede municipal paralisação. Mas nós vamos estar, inclusive, fornecendo transporte para quem da categoria esteja interessado em participar desse ato no Rio, tá? Vai ser no dia 13, a concentração vai ser na LERJ a partir das 15 horas, então a gente tem transporte que deve estar saindo daqui às 13 horas. Qualquer pessoa filiada ao CEP que queira participar dessa programação, entrar em contato ou pelo telefone ou pelo e-mail, tá? Dando seu nome, e a gente vai estar ali entrando em contato de volta para confirmar o horário. Óbvio que, vai ser van, vai ser ônibus, vai ser carro? Vai depender, óbvio, sempre do número de pessoas interessadas, tá? Então, a programação é dia 13 de agosto, é uma terça-feira, próxima terça-feira. A gente precisa, então, que as pessoas estejam entrando em contato até sexta-feira, aqui dia 9, tá? Hoje é quarta, então, quer dizer, tem 2 dias para eu estar entrando em contato com o sindicato. A gente vai estar colocando o cartazinho também nas nossas redes sociais, no blog, no site, convocando para isso. Quem tiver interessado, filiado ao CEP, só entrar em contato para a gente poder estar garantindo o transporte para essa programação. Tem muita coisa em jogo, muita coisa em luta. É importante que a gente esteja participando desses movimentos também. Lembrando também que nós estamos marcando com a Secretaria de Administração também, reunião para a próxima semana, para estar discutindo sobre a questão dos triênios, reorganizar essa questão dos triênios e também sobre como a Prefeitura pretende fazer a implementação desses 6,2%, para que a gente possa estar informando adequadamente a categoria, né? Porque enquanto não tiver definido, tudo é especulação, né? Quanto à data. Então, a gente vai estar procurando segunda-feira, já marcamos com o secretário de administração, vamos estar procurando a administração para estar discutindo esse assunto e poder trazer informações mais precisas. Qualquer dúvida, qualquer diferença de orientação, entrar em contato com o CEP, através da página, tem um espaço lá que linka direto com o nosso e-mail, ou direto pelo e-mail do Gmail, telefone, pelos nossos grupos de Zap. E, inclusive, gente, para dinamizar os grupos de Zap, nós vamos estar fazendo uma modificação, tá, nesses grupos e vamos estar passando a transmitir as informações, porque às vezes o grupo fica aberto de uma maneira, que entra receita de bolo, bom dia, boa tarde, boa noite, 5 fotos, foto de gato, foto do cachorro, e a informação mesmo fica perdida, porque vai rolando, o recado que era importante vai lá para o final e a pessoa nem sempre tem tempo de estar correndo ver logo só o que está no final. Então, o objetivo desses grupos de Zap é informação. A discussão a gente faz presencial nas assembleias da categoria, o sindicato está aberto o dia inteiro, todos os dias. Então, a discussão, o debate, ele tem que ser feito presencial. Ali a gente vai estar deixando exclusivamente para informar a categoria. Tá? E algumas pessoas, inclusive, acabam saindo dos grupos porque se cansam. O nosso celular, os nossos celulares em geral, tem um espaço limitado, né? Então, às vezes, o grupo sobrecarrega, a pessoa acaba perdendo coisas importantes. A informação importantes. que é muito necessária acaba não chegando. Na verdade, vamos fazer um trabalho de reestruturação desses grupos de Zap. Né? Nós temos hoje 4 grupos de Zap justamente para informações e mais uns 8, pelo menos, distribuídos entre educadores, servidores no geral. Então, nós vamos reestruturar esses 4 grupos hoje, né, tentar condensar em um novo grupo que seja, de uma forma que fique mais fácil disseminar a informação e sem poluição, que é o que os colegas têm que colocar. E privilegiando, é óbvio, né, gente?
sempre quem é filiado ao sindicato, né? Porque a primeira informação está geral para todo mundo, no blog, no site. Agora, nos grupos, ela tem que estar específica para quem é filiado ao sindicato, ok? Nós vamos encerrando por aqui. Até a próxima semana, mais um programa Educação de Classe.